Olá, eu sou Estevão de Mello e nós estamos aqui hoje no Capital Entrevista, recebendo a vereadora líder do PL na Câmara, Kalinka Meirelles. Obrigada pela entrevista, obrigada por esse tempo que eu vou estar passando aqui conversando com a população e contigo. O que te levou, Kalinka, a ser tão atuante aí na parte da educação aí na cidade de Rondonópolis? Eu não sou professora, mas pelo fato até de ter uma filha, né, que estuda, né, agora com 10 anos, mas na época ela estava de 6 para 7 anos, eu queria entender um pouquinho melhor sobre a educação. Todo mundo fala que a educação é que transforma, né, uma nação e eu entendo isso, que é dessa forma, né, que a gente começa a formação desde a base. Então, isso me fez ir para a Comissão de Educação lá na Câmara Municipal, onde eu comecei a aprofundar, né, os estudos, né, sobre a lei das diretrizes básicas da educação, comecei a estudar um pouquinho mais sobre Fundeb, a entender um pouquinho mais como é que funciona a estrutura pública, né, porque muitas vezes as pessoas criticam muito a estrutura pública, mas também não entendem o desafio que o profissional da educação passa no dia a dia, de que forma que a gente parlamentar consegue ajudar, porque de todo jeito acaba refletindo, né, nos nossos pequenos, nas nossas crianças, e eu aprofundei para estudar um pouquinho mais sobre educação e eu entrei no universo que eu gostei bastante e tive muita curiosidade Eu também. tenho visto aí você brigar pelo período integral. Isso. Eu estudei em colégio de período integral, em Brasília, na 308 Sul, é uma escola que serve de referência, e lá eu aprendi muito no contraturno, né, e eu acredito que esse é um caminho que tem que ser trilhado. Né? Hoje em dia a gente vive com famílias com realidades diversas, desde famílias com pouca estrutura financeira, emocional, enfim. Eu acredito que muitas vezes a escola acaba absorvendo essa criança e a gente fala muitas vezes de criança que tem acesso às telas, e quando você coloca em período integral, além de você fortalecer, né, a educação nesse outro contraturno, você também desenvolve atividades que são focadas para o desenvolvimento das crianças. Então, acredito que o período integral ele contribui muito para tirar essa criança da tela, para ajudar essas famílias que pai e mãe estão o dia inteiro trabalhando e teriam dificuldade de acompanhando seus filhos, né, e fazer um período maior de formação para esses estudantes e organizar também, através que os profissionais da educação consigam ter uma agenda também mais organizada para ensinar esses pequenos, né, que vai até, eu falo do município que vai até o quinto ano, sexto ano compartilhado em algumas unidades. Então, é fundamental que a gente esteja discutindo e ampliando cada vez mais as escolas em período integral. Kalinka, o transporte escolar em Rondonópolis? O transporte escolar em Rondonópolis foi um grande desafio, né? Também estudei bastante. O transporte da zona rural é um desafio até hoje, porque a zona rural ela acaba estragando muito mais os ônibus. Tinham muitos ônibus que estavam parados por falta de manutenção, às vezes uma falta de uma troca de óleo, uma manutenção de um pneu. Eu vejo que o atual secretário conseguiu trazer para a gestão pessoas que entendem bastante do transporte público, entende dessa infraestrutura, e sabe pedir os materiais corretos e fazer as manutenções no período correto. É claro que o ônibus sempre acaba estragando, sempre acaba quebrando, ainda mais os ônibus que vão para a zona rural, mas eu vejo que de muitos, tinham, se eu não me engano, no começo dessa administração, 35 ônibus parados, e esses ônibus entraram em manutenção já estão em funcionamento. Então já foi um grande avanço para as nossas crianças da zona rural e também para as crianças que são aqui da cidade. Então eu acredito que isso é um suporte muito grande, porque a gente está falando de pequenos que têm que ir para a sala de aula, né? Isso é um suporte muito grande para os pais, né, terem essa garantia de que seus filhos vão ter esse transporte. Kalinka, e o Fundeb? O Fundeb realmente ele é um grande desafio, né? Ele foi feita uma alteração na lei ainda no governo do Bolsonaro, onde se ampliou o valor de 60% para 70% para a valorização, né, dos profissionais da educação. E quando houve aquele período realmente de que houve a pandemia, muitos profissionais da educação, eles acabaram trabalhando de suas casas, fazendo as apostilas, e foi quando eu entrei, inclusive, na Câmara Municipal, para tentar entender e pegar todo esse universo, e lá dentro eu percebi que eles estavam tendo tanto trabalho, até de tentar se organizar, né, de tentar pegar as videoaulas. Teve gente que entrou em choque, porque não sabia mexer tanto com essa tecnologia, professores, né, mais antigos na unidade, e que às vezes contavam com a ajuda do familiar, que tinham dificuldade de mexer na internet, que não tinham internet em casa. Então foi realmente um grande desafio, tanto para os pais quanto para esses profissionais. E aí houve uma alteração nessa lei para buscar essa valorização salarial dos profissionais da educação,
e como esse ano, né, não tiveram muitos profissionais contratados, houve uma grande sobra do Fundeb, que foi 2022, e no final do ano estava naquela celeuma, se pagava, se não pagava, se tinha viabilidade jurídica de se fazer o pagamento. Eu lembro que nos últimos dias, foi de 28 de dezembro, houve uma mudança significativa na lei, o que houve, na realidade, essa legalidade para conseguir fazer o pagamento do Fundeb, da sobra do Fundeb que houve naquele ano, e foi feito esse pagamento. Houve uma discussão muito grande na época com o executivo, com o sindicato, né? Entramos nessa discussão, pois eu era membro, né, vice-presidente da Comissão de Educação, entramos, fizemos o levantamento da sobra do Fundeb, percebemos que se não houvesse o pagamento ia devolver para o governo federal, ou seja, os professores daqui não iam ser valorizados, né? Ia ser uma grande perda, e na realidade também, além para os professores, para o comércio, né, o dinheiro circular aqui na nossa cidade. Então nós entramos com muita força nessa cobrança. Houve o rateio do Fundeb, houve o pagamento do Fundeb, e daí então comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso e acompanhar, né, ao longo do ano, porque era cada bimestre que era feita essa prestação de contas, né, tem um conselho para isso, e a gente começou a estudar, acompanhar como que era feito esse pagamento, o que vinha, né, o que o município estava investindo, para justamente a gente buscar essa valorização dos profissionais da educação. Eu lembro que em 2023 tiveram meses de ter 74% de investimento na folha do Fundeb, ou seja, o prefeito antigo estava investindo um pouco mais ainda na folha do Fundeb, né? No ano passado também houve um percentual a mais, e nesse ano, só nesse mês agora de março, houve um pagamento da folha do Fundeb de 83%, ou seja, o que é preconizado são 70%, né? E houve 13% a mais de pagamento da folha do Fundeb. Então, tenho acompanhado, porque eu acredito que nenhum real desse dinheiro do Fundeb deve ser desviado para outro pagamento, até porque isso dá problema federal, né? Então, e o objetivo justamente do Fundeb é a valorização dos profissionais da educação. Então, hoje eu estou presidente da Comissão de Educação, novamente, retornei, e estamos fazendo esse acompanhamento para buscar essa valorização profissional dos nossos educadores. Você foi incluída na pauta de inclusão na saúde. Na realidade, até veio da própria educação, que acaba andando em parceria com a saúde, que seria, né, a discutir sobre o autismo, né? Eu gosto muito dessas pautas que falam da educação, da saúde e que versam sobre a criança. Integração dos autistas. Essa integração. Então, até por ser mãe, eu passei por um problema de saúde com a minha filha quando ela nasceu, que foi muito complicado para mim, inicialmente, a adaptação. E isso também me despertou para as mães atípicas, para as mães que passam, né, por essas dificuldades, né? E aí a pauta do autismo era uma pauta que estava sendo bastante discutida, inclusive a nível federal. Depois foi discutido muito ainda no governo do Bolsonaro com a Michelle a respeito da inclusão dos surdos, das escolas bilíngues, das centrais de interpretação de Libras. Então, são pautas que me chamam bastante atenção, né? E que a gente busca, né, trabalhar esses temas com o objetivo de trazer políticas públicas para ajudar essas mães. Ano passado, nós tivemos que judicializar muitas ações, né, contra o município, porque as crianças não estavam recebendo aí os seus atendimentos, né, de acordo com como elas deveriam estar recebendo, como dos autistas, né, e aí a gente acabou fazendo uma parceria com o Ministério Público, fazendo os encaminhamentos com a Defensoria Pública, para que essas crianças recebessem esse atendimento. No início já desse ano, já conversamos com o prefeito, com o atual prefeito, inclusive conversamos também com o vice-prefeito Altemar, que também gosta muito dessa pauta da inclusão, até por atuar nessa área, por ser na área da saúde, né, ser neurologista, e ele se mostrou bastante solícito, e o próprio prefeito também quer criar a clínica escola para os autistas. Então é uma pauta que eu já vinha pleiteando, e é uma pauta que ele também tem muita vontade. A gente fala, o vereador, o legislador, ele por muitas vezes ele cobra, mas quem executa é o prefeito. Então, se você também não tiver um prefeito, um vice-prefeito que tenha essa pauta no coração, você vai ficar cobrando, uma hora sai, porque nosso papel é esse. Mas quando você tem um executivo que está alinhado com essas pautas, é muito mais fácil. Né? E são pautas caras, né? Quando você vai falar de atendimento de centro de referência, de clínica escola para autista, para neurodivergentes, né? São pautas caras, e a gente tem uma grande dificuldade que aqui nós não temos muito terapeutas ocupacionais. Agora, parece que a Universidade Federal vai colocar a primeira turma, daqui 2 anos nós já vamos conseguir estagiários. Então, tudo isso está sendo pensado, está sendo estruturado. O próprio Cláudio, o prefeito, falou que ele quer, já tem uma área onde ele quer fazer essa construção. A gente acredita que a partir do ano que vem já vai ter essa construção, já vamos iniciar essa construção e sair do papel realmente a clínica escola
voltado para os autistas e também para as pessoas neurodivergentes do nosso município. Kalinka, você é a vereadora que criou a resolução, é de autoria sua, da mulher e da família. É uma pauta que chama bastante atenção. Na realidade, em muitos municípios é só a Procuradoria da Mulher. Eu fiz questão de colocar a família justamente para que a gente consiga incluir as crianças. Porque quando uma mulher ela é vítima de violência doméstica, sempre tem uma família que está sendo dilacerada, né? E infelizmente nós temos aqui em Rondonópolis, eu fui buscar números, né, dados na delegacia da mulher, da criança e do idoso, né, dados que chamam muita atenção em relação ao estupro de crianças, né? É uma cultura ainda que se pratica, né, que faz muito mal para a família e por isso que eu quis colocar a família. E nosso estado é um dos maiores do Brasil nisso aí, né? Isso chama muita atenção, né, negativamente. Temos muitos pontos positivos, mas isso é algo que precisa ser discutido e por isso que eu incluí a família para que essas pautas também possam ser atendidas, né? Nós criamos em 2022 o projeto de resolução. Em 2023 nós já começamos a fazer, porque já foi já no meio do ano, para o final do ano de 2022, 2023 nós já começamos as primeiras ações, né? A gente não tinha recurso, né? Criamos o projeto, mas ainda não tinha recurso na Câmara, então fiz os folders, fiz as cartilhas indicativas, fizemos algumas reuniões, fomos em algumas empresas, né, com o objetivo de estar falando sobre a violência doméstica, estar falando sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, a valorização da mulher e falando sobre o abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes. Inclusive, fizemos parceria com a polícia, né, na época fomos em algumas unidades, em algumas empresas com a própria polícia falando sobre isso, né, então foi algo muito interessante. Nesse ano agora, de 2024, o vereador Paulo Chu também abraçou, né, nosso presidente da Câmara. Importantíssimo. Muito importante, porque quando você tem a mesa diretora participando da Procuradoria da Mulher, é um outro peso, né? Já fomos até Brasília, buscamos as cartilhas que são distribuídas no Senado e também na Câmara Federal, para a gente poder estar distribuindo nas nossas escolas, né? Até o final do ano vai existir um espaço, uma sala para atendimento, que eu estava atendendo tudo no meu gabinete, né, e fazendo direcionamentos para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para os órgãos competentes, para a delegacia, fazendo esse acompanhamento, né? E agora, com a chamada dos novos concursados, nós estamos inclusive pensando em mudar uma parte da resolução para colocar esses concursados para atender dentro da Procuradoria, justamente porque se passar um mandato para o outro, esses concursados darão a continuidade, né, à Procuradoria da Mulher, assim como a Escola do Legislativo hoje na Câmara Municipal, que tem um concursado que todas as gestões que vão mudando, ele vai continuando os projetos, como o projeto do vereador Mirim, que nós estamos agora indo nas escolas. Muito bacana, por sinal. Que é muito bacana, a gente leva uma cidadania, leva para os adolescentes, porque já do 7º até o 1º ano, já estou mudando de assunto, mas já vou voltar na Procuradoria de novo. Então, a gente já leva para esses adolescentes qual que é o papel do vereador, de que forma que você pode cobrar. Eles passam por eleição. Eles começar a ter interesse também, eles passam por eleição. Para você ter uma ideia, Estevão, em uma das unidades do ano passado, ano retrasado, que teve o vereador Mirim, e eu fui até madrinha de um deles, ele teve mais de 600 votos. Nossa! Você imagina, quase um vereador de verdade, no sentido de ser eleito mesmo com uma votação expressiva. Dependendo do partido, ele estava eleito. Um desses vereadores, inclusive, agora ele está fazendo parte até de projetos nacionais. Então, é um menino que eu tenho certeza que vai seguir carreira, está no PL Jovem, já afiliou no PL Jovem, então já está bem encaminhado. E foi fruto do vereador Mirim. Então a gente despertou isso neles. E o que eles fizeram? Eles fizeram mudanças importantes nas unidades escolares dele. Eles cobraram cobertura de quadra, eles cobraram melhoria da estrutura, de material, diversos apontamentos foram feitos, porque todo mês tem uma sessão. Então eles participam lá, eles discutem, tem a eleição da mesa diretora, para eles verem que também não é fácil, né? Então é um ato de cidadania mesmo, né? Então, como a Escola do Legislativo, eu quis fazer com a Procuradoria da Mulher, e estamos levando um pedido até de alteração para o presidente, para que esses novos concursados também tenham pelo menos um sempre lá para dar continuidade à Procuradoria, independente de quem estiver ou não na presidência, né, como o vereador Mirim, e também que a Procuradoria tenha recursos, porque sempre eu tirei do meu bolso, né? E aí, tendo um recurso que venha da Câmara, a gente consegue desenvolver muitas outras ações. Agora nós fizemos uma força-tarefa ali com a Câmara Municipal, fizemos um evento enorme ali na praça
dos Carreiros, onde nós reunimos mais de 60 parceiros, desde Defensoria Pública, Legal. Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil. Estive lá, muita gente, Você viu, muitos né? participantes. Você viu como que foi muito bacana, levamos cidadania, levamos cursos, Sistema S, parceiros também da sociedade civil organizada, né? De empresas aí que quiseram abraçar a causa também. E nós levamos muitas informações para várias mulheres que estavam passando por ali, inclusive que nem conheciam esse trabalho e por muitas vezes nem conheciam a própria delegacia especializada de atendimento da mulher aqui em Rondonópolis. Então isso leva a cidadania para a população, sabe? Leva que a mulher ela pode se qualificar profissionalmente, que tem às vezes cursos que são de graça oferecidos pelo Sistema S, que estão ali à disposição e muitas vezes elas passam por certas situações até por falta de informação, né? Falta de informação, por serem dependentes financeiras às vezes de seus agressores, ou às vezes por uma baixa estima de achar que, poxa, né, o que eu posso fazer da minha vida? Será que eu vou ser útil? Principalmente quando a mulher chega já na terceira idade, elas acabam perdendo, ficando com a síndrome do ninho vazio, os filhos vão embora, enfim, elas acabam perdendo se sentindo sozinha, perdendo essa autoestima e falando, cara, para que eu sirvo? Então, eu vejo mulheres que vão para o curso de costura, que vão para um curso de culinária e se descobrem ali com novas amigas e descobrem novas profissões já chegando na terceira idade. Então, é isso que a gente quer fazer com essas mulheres, né? É proteger as nossas crianças, é proteger nossas mulheres, falar para as nossas mulheres que elas são capazes e que tem mulheres que pensam em políticas públicas e homens também, como o vereador Paulo Chu e os outros vereadores ali que abraçaram a Procuradoria da Mulher. Eu vejo que essa legislação está muito forte nessas pautas, que são pautas voltadas realmente para a família, que é algo que eu sempre quis estar trabalhando e que eu vejo que está sendo um desejo realizado e eu acho que a minha reeleição já foi muito importante para a gente continuar esses projetos e realmente dar visibilidade para as nossas mulheres. Você teve recentemente em Brasília, o encontro da Procuradoria das Mulheres. Como é que foi lá, Kalinka? Foi uma troca muito grande de experiência. Com a Michele, né? Michele Bolsonaro. Eu conversei bastante com a Michele. A Michele, eu sempre busco as pautas da inclusão com ela, porque é algo que ela gosta muito. Inclusive, eu acabei me aproximando da Michele por conta da Malha. Uma pessoa inteligentíssima. Inteligente, nossa, uma mulher incrível, né? Só de ter a capacidade de suportar tudo que ela suporta. Inclusive, no dia que eu estive conversando com a Michele, era o dia do julgamento do Bolsonaro, né? Se ele ia virar ou não réu, e eu vi ela numa paz que a paz bíblica, é o tipo que quem não todo deve, entendimento. E eu olhei aquela mulher tão bonita e fiquei falando, gente, eu falei, olha, eu quero até te pedir desculpas por estar, né, hoje aqui com você, porque foi o único dia que eu consegui a agenda, mas eu sei que ela falou assim, eu estou em paz. Deus está trabalhando. Nossa. E eu acredito que o que for da vontade de Deus vai acontecer. Então, aquilo para mim serviu até para aumentar a minha fé. Falar, meu Deus, olha, a gente às vezes está em momentos que as pessoas estão torcendo para que você caia, mas você está firme em Cristo. E é o que a gente precisa todos os dias. Então, eu achei muito bacana aquele posicionamento dela. E lá na Procuradoria da Mulher, né, nós temos hoje uma presidente, que é a Soraya, que também é do PL, né, mas já tivemos outras presidentes que são de outros partidos. E ela tem feito um trabalho muito brilhante, porque além de trabalhar, porque eu não quero trabalhar apenas a violência doméstica, que é algo que impacta muito nas famílias, né? Mas eu também quero trabalhar o empreendedorismo feminino, também quero mostrar para essa mulher que existe um caminho, que ela pode buscar um curso de qualificação, quem não tem, que ela pode buscar para o mercado de trabalho. Muitas mães abrem mão de sua vida profissional para ir para a maternidade, depois tem uma dificuldade de retornar. Então, eu vejo que lá eles conseguiram fazer muitas parcerias com cursos, muitas parcerias com mulheres empreendedoras que trazem inovações. Eu mesma fui uma mulher que eu acabei saindo do jornalismo por conta e fui para a corretagem de imóveis por conta da maternidade, então eu tive que me reinventar, porque no jornalismo é muito dinâmico, você um dia está numa pauta, outro dia você está em outra, você não tem como levar criança. Então eu tive que mudar muito isso, né? Fui para a corretagem, porque você bota no carro, lancha na rua, dorme no carro, mostra a casa, mostra imóvel, e a gente é muito dinâmica, e a gente acaba se reinventando depois da maternidade. Então essa experiência para mim foi muito importante, e trocar essa experiência a nível nacional com aquelas mulheres que ali estavam, com várias ideias, inclusive estreitar parcerias, por exemplo, com o Conselho Nacional de Justiça, para poder acompanhar casos que são mais emblemáticos e fazer a cobrança para que esses casos tenham uma resolução. Isso são parcerias que buscam essa aproximação com o judiciário, para que haja realmente resolutividade nas nossas leis.
Então, é sempre importante trocar essas pautas, porque às vezes você tem uma ideia e você não sabe como direcionar. E muitas vezes você conversando lá, você fala, gente, como que eu não pensei nisso? Eu posso levar isso para o meu município. Então, essa troca de experiência é muito importante, acho que enriquece o município, enriquece o parlamento, até para a gente conversar com nossos colegas. Verdade. Né? Para que eles também abram a mente e pensem nessas políticas públicas também. Né? Kalinka, você é uma vereadora de muitos projetos. Eu tive passando o seu histórico, 55 projetos aprovados no primeiro mandato. Sim. Fala um pouquinho disso para nós. Gente, são tantos projetos. Ó, o último projeto que eu aprovei ano passado, voltando para essa pauta da mulher, foi a Lei Beatriz Milano, né, que é a não contratação de homens condenados por feminicídio, né, pela administração pública municipal, até porque nós tivemos um caso aqui, que foi da própria Beatriz, né, que o médico que foi condenado por ter matado ela grávida, estava trabalhando no município e isso impactou bastante várias mulheres que vieram me procurar. Falei, não, então busquei a jurisprudência, estudei sobre o caso e buscamos aprovar essa lei. Então é uma maneira bastante rígida de estar fazendo cobrança. Inclusive hoje nós estávamos no Conselho da Mulher falando sobre isso, né? Que parece que se enxuga gelo. Só que quando você endurece as leis, você mostra que estamos preocupados, tanto os políticos estão preocupados em enrijecer para diminuir os casos. Né? Efetivamente isso acontece? Vai acontecer? Eu acredito que um homem, por muitas vezes, ele está tão enraizado, às vezes, do sentimento daquela pessoa pertencer a ele, que ele, às vezes, não pensa na lei para matar. Mas tem muitos que pensam e que falam, não, eu não vou jogar minha vida inteira fora e por achar que eu sou o dono de alguém, né? Então, eu acredito que as leis elas têm que ser debatidas, têm que ser rígidas, sim, e tem que ter punições para fazer com que as pessoas repensem a forma como elas vão tratar suas mulheres, né? Isso de uma forma geral. Para mim, o homicídio é o ápice. Né? Você tirar a vida de uma pessoa, você está tirando toda uma história, toda uma oportunidade dessa pessoa ter uma continuidade. Então, para mim, a não ser que você esteja se defendendo, né? Aí é outra discussão. Mas essa é uma das últimas leis que eu fiz, pensando, né, realmente em dar uma resposta, em ser mais punitiva a esse tipo de crime. Mas nós desenvolvemos aí diversos projetos voltados para mulheres, voltados para crianças, né? E eu acredito que isso é o papel do parlamento, né? Fazer essas cobranças, por exemplo, na pauta mesmo do surdo, os surdos que tinham uma baixa audição não recebiam o passe livre. Né? Então nós fizemos essa alteração para que eles também pudessem Hoje receber. Já recebem um passe livre? Já recebe. Oh, tem tantas outras coisas, tem tantas leis assim, que eu costumo falar que parece que os 4 anos passaram assim tão rápido. Eu falei, meu Deus, não sei se é porque a gente trabalha muito e é muito dinâmico e passou realmente muito rápido, né? E a gente foi recebendo as demandas, alguns projetos já tinha em mente, outros foram nascendo conforme as demandas foram aparecendo. E o que as pessoas não entendem também é que o projeto é difícil para fazer, né? E você fez mais de um projeto por mês. E a gente tem que no decorrer desses muito. 4 anos. E a gente tem que estudar muito. E as pessoas cobram, Estevão, assim, ó, como se o parlamentar tivesse em campanha os 4 anos. Né? Ah, mas você não veio mais aqui na minha casa. Realmente o período da política é o período que você tira para poder fazer isso. Né? E é um período que você vai lá, você vai tomar um café, você vai conversar, você vai ouvir. Não que eu não faça isso, eu tenho prazer em fazer isso com as pessoas, de ouvir, de sentar, de conversar. Às vezes tem gente que fala assim, eu no mercado me encontro em algum lugar, né, num restaurante, fala, ah, vereadora, desculpa estar te atrapalhando, não, a gente está na vida pública, é para isso mesmo, é para ouvir as pessoas. Então eu tenho prazer, não é um incômodo, né, mas eu não consigo fazer campanha 4 anos, né? E de manhã, de tarde, na rua, enfim, a gente tem que estudar os projetos. Que se tentar tudo quanto é tipo de coisa, acaba se perdendo, né? Não, você e a não vai gente tem ser que bom estudar. em lugar Se você nenhum. não estudar, como que você vai votar uma lei? Como que você vai colocar uma lei para ser derrubada, para servir de chacota, papel dela? Porque tem umas dentro? leis que passam pelo parlamento também que você dá uma olhada de vez em quando, né? Será que teve a capacidade às vezes você não quer de colocar chatear o isso? colega, né? Aí você fala, não, vou votar a favor, que eu não quero arrumar briga, deixa aí, é uma pauta legítima, né? Enfim, então a gente tem que ter muito essa sabedoria até no falar com o colega, porque talvez a forma como você fala, as pessoas vão entender que você está querendo atrapalhar, e não é, às vezes você quer dar uma ajuda. Intuito, né? Não, acho que o parlamento tem que se manter forte, né? Eu vejo, por exemplo, colegas que gostam, por exemplo, muito da zona rural. Tem ideias maravilhosas para a zona rural,
né? Às vezes a gente quer dar um pitaco para tentar ajudar, enfim, como eu vejo colegas que querem me ajudar nas pautas das mulheres, a pauta da inclusão. Recentemente, até citar o vereador Renan, falou, Kalinka, eu queria criar a semana do autista. Eu falei, vamos criar a semana do neurodivergente? Porque aí você consegue incluir o TOD, a TDAH, né? Enfim, ele, que legal, vamos fazer. Então, é isso, assim, eu acho que o parlamento é enriquecedor quando você se deixa de falar, ele está querendo entrar no meu projeto. Não, vamos discutir junto. Ninguém quer tomar nada de ninguém. Quem ganha é a sociedade, né? Quem ganha é a sociedade. Eu desenvolvi um projeto que foi muito bacana, que é o Selo Empresa Amiga da Mulher. Inclusive, entregamos recentemente para 5 empresas, né, que desenvolveram ações voltadas para as mulheres de incentivo ao empreendedorismo ou combate à violência dentro da empresa, né? São práticas que valorizam a mulher. Nós entregamos para 5 transportadoras. Essas 5 transportadoras foram as transportadoras que abraçaram Todos por Elas, né? Que levaram suas palestras, discussões do Todos por Elas, inclusive mandar um abraço para o Lucena. E esse ano também foi um ano fantástico, né? O pessoal abraçou a causa gigante, né? Muito bonito. Muitas famílias foram impactadas com esse projeto. A doutora Maria Mazzarella, a doutora, né, a desembargadora Maria Aerotildes e Maria Aparecida, elas encabeçaram esse projeto, Lucena à frente também, levando as palestras. Então, eu acredito que o parlamento também tem que fortalecer essas pessoas e fortalecer, inclusive, essas empresas que abriram suas portas. Porque eu costumo falar que às vezes é muito fácil você falar disso para a mulher, mas pregar para convertida, eu brinco, né? E você levar isso para uma empresa que 80%, 90% é de homem, né? Então, foi muito bacana, muitas famílias foram impactadas, né? Muitos homens reviram seus conceitos. Eu tenho certeza que muitas... E está na hora também, né? Está na hora, né? Infelizmente, Mato Grosso não cabe mais a ignorância, né? Não Essa é a cabe. realidade. E assim, principalmente o feminicídio. Nós somos o primeiro estado do Brasil em feminicídio. Uma vergonha, né? Poxa, pra gente, homem, nós somos o primeiro em soja, a gente tem que ser o primeiro em soja, em milho, em produção, em emprego, industrialização, enfim, não é feminicídio. Então a gente tem que estar discutindo isso, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas o feminicídio está muito ligado apenas a questões financeiras, e não está, né? Porque o nosso estado é um estado rico. Então a gente deveria estar repensando isso, e por isso nós estamos levando esse tipo de política para poder impactar positivamente na vida das nossas mulheres, das nossas famílias. Então é isso, né? Esses são os projetos, né, que a gente tem desenvolvido e vários outros projetos que a gente tem desenvolvido na cidade. Kalinka, março foi o mês internacional da mulher e você fez uma sessão solene na Câmara para homenageá-las. Nós homenageamos 29 mulheres e nós queríamos separar mulheres de todas as classes sociais, né, que trabalham nas mais diversas funções, né, porque às vezes as pessoas querem, vou falar com a juíza que desenvolveu tanto projeto. Não, eu quis falar com a juíza, mas eu quis falar com a policial que desenvolve a Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, a Ronda Escolar, quis falar com a vendedora. Eu tenho uma vendedora que eu homenageei lá, que ela é uma pessoa incrível, ela lidera vários outros vendedores e vendedoras, não sei se eu posso fazer merchan da Cacau Show aqui. Aqui você pode falar. E que ela tem um relacionamento muito bacana com essas pessoas, extremamente atenciosa e carinhosa, para mostrar para ela o tanto que ela é importante também, sabe? Quanto que ela é uma liderança. E mulheres delegadas, mulheres que são investigadoras de polícia, que é uma profissão extremamente masculina e que enfrenta muitos desafios. Por exemplo, as meninas que eu homenageei eram da DERF. Então, você imagina você lidar numa delegacia de roubos de furtos, que você vê tudo quanto é tipo de coisa. De situação, e você tem que fazer investigação, ir para cima e ao mesmo tempo tentar manter um pouquinho aí da sua feminilidade, né? Então eu quis homenagear essas mulheres e outras mulheres também ali que foram homenageadas, psicólogas, pedagogas, né? Mostrar que nós estamos em todos os espaços, né? E que nós não estamos competindo com os homens, né? Tanto que você é meu colega jornalista aqui, apresentador, né? E nós dividimos o mesmo espaço, podemos caminhar juntos, né? E completar. E o que é mais importante, né? Sempre somando, nunca com inveja de ninguém. Sempre somando, completando, o objetivo é esse mesmo, sabe? Eu não gosto dessa guerra de sexo, sabe? De, o homem é melhor, a mulher é melhor. Somos, né? Todos imagem somos criatura bons. de Deus e Deus... E é Deus que nos faz, né? Deus que nos fez. Então, esse foi o objetivo dessa sessão solene. E foi muito emocionante, assim. E tem pessoas ali que você olha assim com uma postura tão dura, assim, e que ficaram impactadas
com as homenagens, sabe? Legal. Eu tive a dona Dalgisa, que recentemente perdeu o esposo, ela escreveu um livro de tudo que ela viveu como técnica de enfermagem na saúde, que o objetivo dela, ela entende que de vida foi cuidar de pessoas. Legal. E que no hospital mesmo, quantas vezes ela orava e cuidava daquelas pessoas com todo amor, com todo carinho. Então, ela, para mim, é uma excelente profissional. Porque quando você vai parar num sistema público de saúde, é um momento público particular, a saúde é a hora que você está mais sensível, né? E você encontrar pessoas também sensíveis e que a gente sabe que passa também por muitos problemas pessoais, familiares, né? E ainda manter essa sensibilidade é muito difícil para o ser humano. E eu vi as histórias, li o livro dela, lançou um livro recentemente, e eu achei tão bonito, e eu falei, olha, essa mulher merece uma grande homenagem, né? E ela foi Legal. homenageada, ela ficou super feliz, a família ficou super feliz. Então, às vezes as pessoas falam, uma sessão, uma moção de aplauso, uma moção de congratulação, né? Poxa, é tão gostoso para quem recebe, sabe? E no começo, quando eu fui vereadora no primeiro mandato, no primeiro ano, eu ficava também pensando nisso, eu falei assim, nossa, mas esse é um papel? É um papel, é você falar, olha, você está aqui na sociedade, a gente está reconhecendo o seu trabalho, está reconhecendo o seu valor. E a gente tem que reconhecer vivo, né? Exato, vivo. Porque, infelizmente, para você nomear rua, prédio público, a pessoa tem que ter morrido. E nós, depois que morremos, nós fica bom para todo mundo também, né? São as coisas meio... A gente até às vezes... A Kalinka era tão boa, né? Agora que morreu, né? Você fala que era boa, né? Mas é isso, eu gostaria de homenagear vivo, né? Nome de prédio, nome de praça, mas não pode, a lei não permite, então pelo menos as moções de aplauso, congratulação são em vida. Kalinka, o que te levou, até uma polêmica no meio de certos jovens, a criar uma lei para não tocar músicas impróprias para certos jovens aí? Não, na realidade eu não quero que toque nas escolas, né? O objetivo dessa lei é para não ter esse tipo de música nas escolas, né? Porque eu fui em algumas unidades em que na hora do intervalo estavam tocando essas músicas pesadas. Eu né? também fui. Mas é o jovem que pede, mas o jovem... Buscava minha filha na escola, tinha cada pancadão lá dentro que eu ficava assustado. Né? Não dá. Então, assim, o objetivo é manter pelo menos uma postura, uma ordem dentro da unidade escolar. Porque nós, pais, quando a gente deixa as crianças nossos adolescentes em uma unidade escolar, é porque nós confiamos totalmente naquele lugar, né? E aí, quando você chega, se depara, qual que é a sensação que você teve quando você chegou na unidade escolar e estava tocando esse tipo de música? Saí de lá assustado. Porque você não imagina que E olha que a gente ainda é globalizado, né? Você sabe que né? tá tocando tudo em tudo quanto é lugar. Aí você chega, tá tocando aquele pancadão, você assusta. Mas na escola... Esse que é o meu sentimento. Falei, mas na escola... Você tá num bar e passar, numa lanchonete, no rádio, você ligar, você tem a opção de desligar, mas na escola, num intervalo, qual que é a opção que esse jovem tem? E o jovem é difícil, a criança é difícil, porque se ela sai desse meio, ela também é excluída dos outros colegas, então ela acaba sendo incentivada a ficar ali para não ser excluída da maioria, né? Aquele efeito manada. Então, eu entendo que a unidade escolar é a unidade para ensino, para educação, para manter a ordem, para manter a disciplina, né? Tanto que eu sou super a favor das escolas cívico-militares, das escolas militares, a gente tem vários exemplos no Mato Grosso. No Mato Grosso tinha uma unidade em Cáceres que nem no IDEB aparecia, depois que virou cívico-militar, está entre as primeiras do estado. Então, eu acredito que a ordem, a disciplina, ela tem que ter. Criança, adolescente, todos os seres humanos nós temos que seguir regras, né? E eu vejo professores que falam para mim que são ótimos profissionais, ótimos professores, mas eu demorava 20 minutos para conseguir fazer a sala quietar. Eu tenho 45 minutos, 50 minutos de aula, então quase um terço da minha aula eu ficava tentando fazer o guri ficar quieto, né? E aí o que isso rende? Aí toca o sino de novo, começa. Então a ordem e a disciplina ela é importante. Então, por isso que eu sou super a favor das escolas cívico-militares, sou super a favor de não tocar músicas inapropriadas e fiz outra lei no município para tocar, sim, o hino nacional. Eu falo que é desde pequeno que se talha madeira, para que a gente tenha, sim, pessoas que tenham amor à nossa pátria. Porque até hoje eu escuto o hino nacional, eu lembro desde quando eu era criança, sou filha de militar, eu me arrepio. Levantava a bandeira, né? Me arrepio. Quando começa a tocar, é um sentimento que eu tenho. E às vezes eu vejo as crianças pequenas não sabem nem o que é, adolescente não sabe cantar. Verdade. Né? Então, eu acredito que a gente tem que fazer sim. O prefeito gostou muito, o Cláudio, tanto que já sancionou, e a gente está quase no prazo final para poder acabar de comprar as hastes, enfim. Legal. Algumas unidades já estão fazendo,
Então, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu coloquei a cada 15 dias, essa unidade está fazendo uma vez por semana. Para a gente resgatar esse sentimento, né, de patriotismo no nosso município, né, entender que nós somos uma nação, que nós somos uma nação forte. Eu acho tão bonito. Eu, quando era criança, eu admirava assim tanto, que eu ficava olhando, gente, como o americano é apaixonado pela bandeira. Onde você vai tem uma bandeira hasteada, o pessoal falando, pintando o Aquela rosto, paixão, né? aquela paixão, aquilo me... E eu falava, gente, aqui no Brasil a gente não O dá esse valor. Bolsonaro Né? trouxe O isso, Bolsonaro né? resgatou isso, né? Esse valor. Eu talvez tenha continuado por ser filha de militar, enfim, então a gente sempre estava em evento militar, que toca, enfim, estudei em colégio também, colégio confessional, esse colégio já que tem essa questão da regra, disciplina, que sempre tocou hino, né? Então eu acredito que isso tenha mantido em mim. Mas eu acredito que outras crianças se distanciaram desse sentimento de patriotismo. E eu acho que a gente tem que buscar, tem que resgatar. Né? Nós somos um povo, a gente é um povo bonito, um povo de um país que tem tudo, de recursos naturais, nós temos tudo. Né? Nós somos um país lindo geograficamente, né? E que pouco valoriza o seu próprio país. Que às vezes, muitas vezes, o do outro é melhor, o do outro é mais bonito, o do outro... Sempre a grama do vizinho Então eu quero muito que isso seja diferente aqui em Rondonópolis, que nossas crianças tenham esse sentimento de civismo e que a gente consiga manter, não criticando, alguns professores na época até entenderam como se a gente estivesse falando que os professores permitiam. Na realidade, eu sei que tem muitos professores que nem gostam, né? Mas existe aquela pressão do, toca, não sei o que lá, acaba liberando. Então, e eu sei que muitos professores falaram, eu sou super a favor. Eu quero que não tenha esse tipo de música aqui, porque eu não quero chegar depois do intervalo e ficar uma meia hora para controlar o guri. Então, o objetivo realmente é manter a civilidade, a ordem, né, para que a gente consiga ir para a escola aprender conteúdo. E é isso que os pais acreditam que os seus filhos estão fazendo em sala de aula. Kalinka, como que você vê o cenário político de Rondonópolis, o mandato do Cláudio? Como que você vê O Cláudio, e isso eu já havia percebido, porque eu já venho de outro mandato, e muitas cobranças que foram feitas no outro mandato, eu sabia que refletiria nesse. Né? A exemplo dos ônibus escolares, que a gente sempre enxugou o gelo, fazia denúncia para poder resolver aquilo que já poderia ter sido feito preventivamente. Que eu vejo que hoje, com a administração do Cláudio, junto com o Carlos Júnior, já tem sido resolvido. Né? Apostilas que eram muito ruins. Hoje Carlos é um cara inteligentíssimo, né? Sim, foi uma pessoa escolhida de Deus, né? Colocada ali. Foi Deus que colocou ele ali na educação. E assim, a gente já está vendo muitos frutos de transformação. E eu fico muito feliz, porque eu passei 4 anos cobrando isso, né? Cobrando que a gente tivesse apostilas melhores, pegando a apostila do que era passado com erro de português, com erro de matemática, chegando em julho, ou seja, o primeiro e segundo bimestre já tinha perdido, aí falando para o professor se vira, dá o conteúdo, ensina... Não dá, como que você vai dar um conteúdo de 1 ano em 6 meses? Difícil. Ou seja, material que a gente acabou desperdiçando dinheiro público, né, que não estava sendo utilizado. Almoxarifados aí com poucos materiais, com recursos pequenos para se conseguir trabalhar. A gente trabalha com educação infantil é extremamente lúdica, então você tem que ter, né, eu digo que os professores que passaram aí pela rede são muito guerreiros, né, conseguiram desenvolver um bom trabalho diante das dificuldades que enfrentaram. Vejo que o Cláudio tem cobrado muito do Carlos. O Carlos logo já conseguiu dar um resultado positivo, os uniformes já estão sendo distribuídos, uniformes novos já chegaram, né? Alguns já começaram a ser distribuídos também, as apostilas já chegaram, apostilas do 3º, 4º, 5º ano e o compartilhado do 6º ano do sistema positivo. As outras apostilas que são da educação infantil do mesmo material que é utilizado em Sobral, que é referência no país em educação. Né? A alfabetização é algo muito importante. Eu vejo muitos professores que falam, cara, o menino está chegando no 6º ano, mal sabe ler e escrever. Então, muitos foi cobrado dos professores, mas poucos foi dado de recurso para que eles conseguissem efetivamente desenvolver com essas crianças. E eu vejo que o Carlos tem conseguido avançar, né, nesse material, nesse sistema apostilado melhor, nas formações, que tinham poucas formações, já tiveram várias formações nesse início de ano. Inclusive, quero parabenizar a doutora Érica Rezende, que já desenvolveu o projeto Autismo na escola, várias duplinhas já foram para as escolas, para poder falar da inclusão mesmo, como que você vai trabalhar com uma criança autista. E a gente não está falando isso para o profissional, a gente está falando isso para as próprias crianças não terem o preconceito e saber identificar. Eu vejo, por exemplo, minha filha tem 10 anos, a gente fala tanto de autismo, tem 4 anos,
a TDAH, a TOD, que hoje ela sabe identificar. Ela olha assim, ela fala, mãe, eu vi o fulano, eu acho que ele é autista. Aí lá onde eu moro tem uma criança autista e os outros meninos brincam com ele, lá vai lá e fala, não pode brigar com fulano, porque ele não entende as coisas que nem a gente, sabe? Legal. Então a gente começa a trabalhar isso nas crianças, que é tratar as pessoas com equidade, tentar fazer com que elas sejam incluídas, né? Não dá para você simplesmente separar. Antigamente, o que você fazia? Você era diferente, você era isolado da sociedade, né? Hoje a gente tem que trabalhar com essas pessoas que são diferentes da gente, mas que, por muitas vezes, por uma falta de uma política pública melhor, o filho mesmo, o Yonan, que é filho da Érica, ele é médico, um autista médico, né? O outro filho dela também é autista e está estudando, acho que psicologia, ele terminou uma faculdade, está fazendo psicologia, extremamente inteligente, o Elian. E ela tem uma menina que é autista severo, que não fala, mas que ela conseguiu desenvolver. É claro que ela é psicóloga, ela estudou para isso, enfim. Legal. Mas a gente tem que incluir as pessoas na sociedade. Né? Não dá para ser separatista e falar, não, você vai para tal canto e outro e eu sou melhor. Eu nem sei se eu sou melhor. Eu nem sei se talvez eu tenha realmente um foco. Eu falo que eu sou mais a TDAH, né? Eu tenho vários focos. Né? Eu tô aqui, tô atendendo ali, tô atendendo lá, tô assim, e pensando. E é legal, né? Eu acho legal uma pessoa que tem... Somos diferentes, né? E geralmente o autista ele tem um foco, não, ele é médico, ele estuda tudo sobre medicina, ele foca naquilo dali, ele vira o melhor naquilo dali, quando é já nível de suporte 1, nível de suporte 2 é outro, enfim, então tem, né, os níveis de suporte são diferentes. Então, mas aí a gente tem que trabalhar as políticas públicas, né? Para que a gente consiga incluir as pessoas na sociedade. E na saúde, como que você está vendo Rondonópolis? Eu acho que a saúde tem encontrado bastante dificuldades, mas não creio que sejam dificuldades por conta da secretária, porque acaba caindo muito em relação ao secretário. Eu sou um cara que eu leio tudo, sabe? E eu vejo a dificuldade da saúde sem dinheiro, sem... Aí entra a Tânia com toda a boa vontade, mas você não tem nada, você não sabe onde está o dinheiro, se deixaram, se não deixaram. Enfim, então assim, não estou justificando. A Coderm não estava conseguindo ser contratada por uma falta de CND, teve que contratar uma outra empresa, a outra empresa está dentro dos 3 meses, e essa situação, ela não conseguiu ter uma celeridade como o Cláudio gostaria que fosse feito, porque eu acho que ele não imaginava que ia pegar a Coderm da forma como. Mas já está acontecendo aos poucos, Mas né? já está acontecendo, já não está demorando aqueles 6 meses, a gente está vendo que muitos buracos estão sendo resolvidos, tem que resolver, não é mérito, quem está na administração pública tem que trabalhar mesmo, nós não pegamos só o buraco. Nós pegamos a fundamento, teve obra que eu fiz o apontamento mesmo não sendo a comissão de obra e não sendo engenheira. Tinha fiscal de contrato que não fiscalizava os contratos. Para você ter uma ideia, quando você faz qualquer obra ou qualquer contrato na administração pública, que seja de medicamento, a obra, tudo tem um fiscal de contrato. Esse fiscal de contrato é que libera as medições. Não, foi feito, então a gente já pode fazer o pagamento. Foi feita a fundação, a gente faz o pagamento. Foi feita a parede, a gente faz o pagamento. Cadê os fiscais de contrato? Teve da obra do Hospital da Lions, que quando eu fui intimar o fiscal de contrato, da Lions, que o telhado estava chovendo mais dentro que fora, tinha sido mandado embora. E aí, cobrar quem? A gente entrou com o Ministério Público fez um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, né, foram feitas algumas melhorias lá, mas não é, aquele é um prédio, ao meu ver, condenado. Ele tem que jogar no chão e fazer outro. Aí a ideia agora era contratar a Santa Casa, tirar dali do hospital, mas com toda essa celeuma da Santa Casa, como que você consegue tirar aquele hospital e levar para a Santa Casa? Então foi uma outra situação que a Tânia também pegou para poder resolver. Eu tenho um hospital que não tem uma estrutura adequada e eu tenho uma Santa Casa que eu não consigo contratar ela agora. O que eu faço com esses pacientes? Eu tenho medicamentos que foram comprados 8 milhões, entregue 4 e devendo 4. Por fornecedor que ganhou essa licitação de agora e que não estava entregando porque não tinha recebido os 4 milhões. Entregaram de outras empresas, chegaram parte dos medicamentos. É porque as pessoas não entendem, quando a Tânia fala 32 milhões de medicamentos, existe um almoxarifado, esse almoxarifado ele é virtual. O medicamento vem conforme você vai tendo a necessidade. Então, você faz uma compra grande para você garantir um preço mais barato e aí você vai fazendo as solicitações ao longo do processo para ele vir, até para ele não vencer. Até para não vencer, né? Entendeu? Então, aconteceu isso em Cuiabá. Chegou a um lote inteiro. O que acontece? Venceu 90%. E aí você joga o dinheiro público fora. Então, dessa forma, uma forma organizada de se fazer gestão.
inclusive estão se trocando para toda a parte do telhado, lá onde são colocados a almoxarifada da saúde, porque lá não tem a telha térmica para poder acondicionar os medicamentos. Isso é uma falha grave, porque você não sabe se o medicamento está realmente dentro um lugar fresco, né, que possa garantir realmente que ele não tenha estragado, enfim, que ele realmente funcione. Então, eu vi que ela teve esse avanço, essa melhoria. Tiveram algumas falhas, eu acredito que falhas até de escolha de pessoas para colocar em pontos estratégicos, né? Estão sendo corrigidas essas falhas, mas o principal realmente é essa questão. Uma das empresas que não estava entregando foi notificada, você tem que esperar 15 dias, aí você notifica novamente, você espera mais 15 dias, isso daí você já perdeu um mês porque é do processo licitatório. Então, parte dos medicamentos chegaram, outra parte está nessa questão da notificação que vão chegar, tem que chegar, e se não chegar vai ter que abrir uma nova licitação, e a licitação é o menor preço. Não tem como você impedir uma empresa de participar de uma licitação. Então, eu vejo que a administração pública tem se pegado nesses gargalos, mas administrativamente eu vejo que muita já tem se avançado, a própria policlínica, as arboviroses, que estavam enormes na nossa cidade, altíssima, já diminuíram os índices de dengue, de chikungunya, já aumentou... Eu vi uma imagem de rede social, acho que foi no Instagram da Tânia, que já diminuiu bastante as... Muito, e não diminuiu o período de chuva, né? Nós continuamos ainda com muitas chuvas, ou seja, diminuiu a quantidade de reservatórios por conta das limpezas, por conta também dos atendimentos, por conta das notificações que foram feitas pela vigilância sanitária. Então, houve um trabalho de avanço. Né? Então, a gente também tem que reconhecer aquilo que o município tem feito de bom, e quando a gente critica, e eu sempre fui crítica, eu sempre critico, falo para a Tânia, não tá certo, olha, isso aqui tá errado, tem que ser melhorar leal, nisso, né? A gente tem que fazer, sim, é a população de Rondonópolis que vai ganhar com isso. Eu, daqui 4 anos, eu falo isso para qualquer secretário. Eu não sei se daqui 4 anos eu sou candidata, mas se eu for candidata, é a minha cara que está indo lá por eleitor pedir voto. Você está aqui atrás da mesa. Você não vai botar sua cara para pedir voto e escutar das pessoas, por que eu vou votar em você, sendo que você não fez nada? Verdade. Então a gente tem cobrado muito, tem cobrado também agora muito com equilíbrio. Né? Eu fui para o projeto do Cláudio, assim como os 56 mil pessoas que votaram no Cláudio, acreditando na mudança de verdade. Né? Eu estava em outro grupo político e eu vim para o grupo político do Cláudio buscando essa mudança, buscando que Rondonópolis avance, buscando que Rondonópolis tenha o reconhecimento da grandeza que Rondonópolis é. Né? Não é à toa que nós somos a segunda maior economia. Nós precisamos atrair empresas, indústrias, receber o empresário aqui, trazer emprego para a nossa cidade, melhorar o atendimento para o empresário da nossa cidade para garantir emprego para o nosso povo. Porque não adianta você querer fazer um monte de política pública e deixar nosso povo, as pessoas desempregadas, reféns de cesta básica. A Secretaria de Assistência Social é o município que paga, né? Tem que funcionar, tem que atender as pessoas que são vulneráveis, carentes, mas nós temos que garantir também uma economia forte para o nosso município. Então, eu acredito nessa mudança que está acontecendo na cidade de Rondonópolis e eu vejo que em pouco tempo muitas coisas já têm avançado. Vamos ter dificuldades, esse ano é um ano que a gente trabalha com a LOA do ano passado, com o planejamento do ano passado, e a administração pública você tem que saber administrar, fazer os planejamentos dos próximos anos. Eu acredito que a partir do segundo ano, muita coisa que o Cláudio prometeu vai conseguir avançar, né? E as coisas vão aparecer. Né? E eu espero que a população reconheça isso e que o Cláudio seja um excelente gestor, porque a gente está aqui para poder cobrar pela população, porque é o que eu disse. Não sei se daqui 4 anos eu vou estar pedindo voto de novo e a gente tem que mostrar resultado. Kalinka, cenário político para 2026. Então, o pessoal fala, mas o político só aparece de 4 em 4 anos. Eu falo, o povo está falando por aí que o governador sai de Rondonópolis. É minha expectativa, né? A gente Como que você vê esse cenário aí? Eu tenho muita vontade que o nosso governador saia daqui. Né? Eu vejo que Rondonópolis tem uma importância econômica muito grande para Mato Grosso. Né? Está numa posição geográfica muito importante também. E não pode perder força política. E nós já perdemos um pouco de força política em relação à representatividade até dos próprios deputados. Né? Temos hoje menos deputados na nossa região para poder brigar por recursos para a gente. Mas eu acredito que um governador saindo daqui nos fortalece bastante, uma vez que o Nortão está crescendo, está disparando. E se a gente não abrir os olhos politicamente, a população não entender que precisa ter representatividade política para puxar para Rondonópolis, né, a gente, nos próximos 4 anos, nós vamos ficar pelo caminho. Né, e isso a gente vai encontrar muita dificuldade. Então, o meu desejo é que nós tenhamos, sim, um representante aqui. Dentro do partido, nós temos o próprio Wellington Fagundes,
né, que tem se mostrado muito inclinado a vir a candidato. Nós temos pessoas do nosso grupo também, como o Odile Balbinotti, que também tem se inclinado a vir a candidato. Então, a gente está aguardando como que vai ser o cenário para 2026, para a gente também se posicionar pela nossa cidade, né? Brigar pela nossa cidade. E quanto a mim, eu também não sei. O PL também tem nomes bons, né, tanto para deputado estadual como para deputado federal. Nós temos uma chapa muito forte, né, de muita representatividade já no cenário estadual, né. Eu vejo que o cenário federal é um cenário que está abrindo um leque muito grande se realmente o Medeiros for para o Senado, né, e com a perca da Amália, nós perdemos uma representatividade feminina também muito importante, né. Eu tinha muita proximidade com a Amália, era um projeto meu e da Amália, né, ela vinha federal e me ajudar para estadual, era o que a gente já tinha conversado, né, até porque nós temos políticas muito parecidas, que é da inclusão, da mulher, enfim, a gente estava caminhando nisso, inclusive a Amália deixou algumas emendas para Rondonópolis, Legal. e o Thiago, que é o esposo dela, se comprometeu junto com o vice-governador de estar pagando esse ano, né, e esse ano nós vamos distribuir algumas emendas que vieram por indicação da Amália, e esse era o cenário que a gente tinha desenhado, mas em um ano muita coisa muda, né? Inclusive, nesse ano que nós conversamos tudo isso, no final do ano a Amália faleceu. Então, a política ela é muito nuvem, né? Ela é muito dinâmica, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, e acho que a gente tem que acompanhar. E o que eu quero hoje, Kalinka, eu quero que o Cláudio faça um bom mandato para a cidade se fortalecer, para a gente ter uma representatividade a nível de governo da nossa cidade, e daí a gente pensar nos candidatos a deputado estadual e deputado a federal. Porque dentro do PL, eu acredito que esse cenário vai ter que ser desenhado para ver quem são os pretensos candidatos. Eu vejo muita gente que é candidato de si mesmo, não estou falando só do PL, mas de vários outros partidos, que é candidato de si mesmo. Ah, eu sou candidato. Mas calma, gente, tem 2 anos ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui. Vamos Andar construir, sozinho, não tem jeito. Vamos construir, daqui até lá a gente vê quem está forte e quem pode nos representar, e aí o que o grupo definir, a gente vai para cima. Kalinka, foi um prazer receber aqui você. Mas já? Você está com o espaço aberto aqui, o dia que você quiser vir, é só avisar. Tá? Eu gostaria de um destaque final seu. Eu primeiro quero te agradecer, né, pela oportunidade, agradecer a TV pela oportunidade, né, dizer que nós estamos aqui, somos soldados prontos para poder servir a população de Rondonópolis, para servir a vocês, sempre que precisar estamos à disposição, e que o mandato que eu falo que eu ganhei, me reelegi foi porque Deus colocou a mão. Então, a gente está aqui para servir a Deus, né, a vontade dele, e para que a gente seja esse canal de comunicação e de bênção, né? Essa é a minha essência, e eu falo todos os dias, Deus, se não for para eu te servir, para eu te honrar, eu prefiro não estar lá. Legal. Então é isso. Obrigada. E esse foi o Capital Entrevista de hoje. Recebemos aqui a Kalinka Meireles, vereadora por Rondonópolis. A partir das 20 horas estaremos no ar na TV Capital.